Que bom que você chegou aqui nesse canal Sementes, Raízes e Frutos. Meu nome é Luciana Ramos. Eu estou disponibilizando aqui, através desse canal, um estudo do livro do profeta Oséias. Oséias, filho de Beeri, são poucas as informações que nós temos sobre ele. Se você não assistiu ainda o vídeo anterior, volte e assista. É uma introdução importante para o entendimento aqui do livro. Como eu disse, nós temos poucas informações sobre Oséias. O livro já começa com seu chamado, com uma ordem que ele recebe. Oséias teve seu ministério durante o reinado dos grandes reis Uzias, em Judá, Jeroboão II, em Israel. Ele pregou durante o governo dos últimos, 7 reis. Ainda distante Assíria, ascendia em poder e em pouco tempo marcharia contra a Palestina. Dentro de uma geração, Israel estaria extinta. Bom, o texto bíblico nos mostra que a vida do profeta não era fácil. Ele era um mensageiro de Deus, chamado e capacitado para falar ao povo, uma mensagem, algo que Deus queria transmitir ao seu povo, especialmente na forma como eles estavam vivendo, denunciando seus pecados, mostrando as consequências da quebra da aliança com Deus, mas sempre, não terminava nesse anúncio de juízo, sempre com uma esperança de restauração que Deus faria através de um Messias. A gente percebe que as acusações são detalhadas, os profetas recebiam revelação, Deus revelava a eles seu coração, sua tristeza, ira, compaixão, misericórdia. Eles também intercediam pelo povo, pela nação. Eles eram totalmente envolvidos com a sua missão e pagavam um alto preço por isso. Se a gente vê em relação a todos os profetas. Bom, Moisés, ele havia definido lá em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do verso 15, as características de um profeta. Ele lembra ao povo, naquela ocasião onde eles estavam aos pés do Monte Sinai, o monte fumegava, trovejava, o povo temeu subir ali para se encontrar com Deus, e eles pediram um mediador. Não, a gente não quer subir, sobe você, Moisés, seja você aquele que vai falar com a gente o que Deus tem para falar, nos medie. E aí o texto, de Deuteronômio 18 diz: eu levantarei um profeta como você, Moisés, no meio do meu povo, e porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Mas se algum profeta tiver a pretensão de falar algo que eu não ordenei, este será morto. E Moisés, passando ali nessas instruções em Deuteronômio, os discursos de encerramento, antes ali da morte de Moisés, no final da jornada pelo Sinai, e meio que ele prevê, mas como nós vamos saber se esse profeta é o profeta que Deus levantou? E aí ele diz, se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem, nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. As profecias, elas nem sempre são de fácil entendimento. Deus usou visões, sonhos, enigmas. Quem poderia imaginar que o Deus conosco, anunciado por Isaías, seria Deus encarnado? Bom, muitas profecias se referiram a Israel e Judá, aqueles ouvintes, por isso esse caminho, por saber o contexto, a cultura, o tempo, é super importante para o entendimento, porque as profecias foram ditas ali, naquele tempo, naquele contexto, para aquele povo. Então, saber, se aproximar disso, ajuda no entendimento. Por isso que é tão importante você voltar ao primeiro vídeo, Bom, outra chave importante de interpretação de profecias pode ser feita fora de Cristo. Ele é a chave de interpretação porque é tudo a respeito dele. Ele nele se cumpriu o ministério profético supremo, quando Deus fala,
Esse é o meu filho amado, que me dá grande alegria. Ouçam-no, eu falo através dele. Ele é a revelação suprema. Antes eu falei por meio de profetas, mas agora eu falo através do meu filho, né? A Oséias foi dada uma ordem: vá e case-se com uma prostituta. Uma ordem escandalosa que divide comentaristas, alguns crendo que a ordem é real, outros que é alegórica, mas a imagem, né? A força dessa manifestação através do casamento de um profeta com uma prostituta é uma visão forte, é meio de revelação para esse povo, como Deus, por exemplo, mandou Isaías andar nu e descalço para mostrar à Etiópia e ao Egito o que aconteceria com eles, o que a Síria faria com aquela nação. A Jeremias foi ordenado colocar um jugo de boi, naquela parelha de boi, sobre o pescoço para mostrar também como Deus era soberano sobre as nações e como era para que aquelas nações a quem Jeremias profetizou, incluindo Judá, se submetessem ao jugo da Babilônia, né? A Ezequiel, nos capítulos 4 e 5, é ordenado fazer atos de denúncia, e entre eles assar pães em cima de fezes de animais, para o povo entender a gravidade do que seria o cerco de Jerusalém, como seria terrível, e a história mostra que foi terrível, né? Então é comum esse meio de comunicar, meio de trabalhar a imaginação do povo para que eles se sensibilizem. É meio que Deus usou de mostrar, olha, é isso que vai acontecer, é sobre isso a profecia. Uma imagem dessas é muito impactante, assim como esse casamento é muito impactante. E a gente percebe que ainda assim a cegueira espiritual do povo não os permitia entender ou acolher as profecias. Por isso nós ouvimos Jesus falar no Sermão do Monte. E aí eu convido você a acompanhar o podcast de mesmo nome aqui do canal. Você encontra no Deezer, Spotify, no SoundCloud, na Aurelo. E Jesus fala no Sermão do Monte que só os puros de coração verão a Deus. Por quê? Porque a cegueira dos olhos, né? Ela vem de um desajuste do coração. É de um coração corrompido que vem a cegueira espiritual. Então Deus deixou ao mundo sinais, mas o homem é incapaz de ver se não for curado do mal que está em seu coração. E a gente vai perceber isso claramente no livro de Oséias, né? Foi também, né, esse chamamento, essa ordem, essa forma que Deus utiliza a vida do profeta para falar ao seu povo, como eu mostrei aqui com Isaías, Jeremias, Ezequiel e aqui com Oséias, é meio do profeta entrar em contato direto com a sua mensagem, né? Ele está sentindo o que Deus está sentindo, como eu falei antes, de Deus revelar ao profeta a sua ira, a sua indignação, a sua tristeza, também a sua compaixão, a sua misericórdia. Então, foi meio, né, de Oséias experimentar a humilhação de Deus em relação ao povo, de Cristo em relação à sua igreja, ao deixar o céu, ao deixar a sua glória, a nascer como um menino, como um bebê, num estábulo, naquela condição, para revelar a salvação de Deus aos homens, né? É escandaloso e sempre será, né? Essa imagem sempre será escandalosa, porque a graça, o amor de Deus é escandaloso. Esse amor de Deus por nós, e a gente vai ver tanto isso no texto. É escandaloso aquele pai da parábola do filho pródigo saído correndo, e eu estou falando do contexto cultural, com as suas roupas esvoaçando. Naquela cultura, um homem não corria, né? A forma como ele andava também era meio de mostrar sua dignidade. Aquele homem correndo com aquela roupa, aquelas roupas que eles usavam esvoaçantes, é Deus indo na direção, né? Jesus Cristo indo na direção do Filho, recebendo, acolhendo. É sobre esse amor escandaloso o livro de Oséias. A gente vê que são palavras duras de juízo, mas palavras maravilhosas de graça, de amor, de redenção, né? A mensagem do Evangelho, como diz Paulo, é loucura para alguns, escândalo para outros,
porque passa pela cruz. Cruz é meio humilhante de morte, da mesma forma que humilha qualquer pretensão nossa de ser merecedor de alguma coisa. Bom, eu prometi que os vídeos seriam menores, para que a gente pudesse ter aí uma fluidez nesse estudo. Então hoje a gente fica por aqui com essa imagem da vida do profeta como mensagem de Deus e vida do profeta se misturando. Não era coisa fácil ser profeta. E como Deus usa de todos os recursos para falar ao homem, usou a maior de todas as revelações, que foi seu próprio filho. Mas o que a gente vai percorrer é que o coração obstinado do homem, se não for curado, nenhuma imagem forte como essas que eu exemplifiquei aqui dão conta de revelar Deus. Bom, segue aí na próxima semana, no próximo episódio, e acompanha também, né? Me acompanha lá pelo Instagram, lucianaramos.sementes, porque aí você fica sabendo de tudo, os dias que eu coloco o podcast, os dias que vem aqui o vídeo de Oséias, enfim, você fica acompanhando tudo. Deus abençoe você.